Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias, nosso primeiro encontro deste sabadão. Pois é, pessoal, sabadão aí do Tarifaço, Donald Trump trabalhando em pleno sábado. Recordo que em um dos livros, né, que ele escreveu enquanto empresário, né, disse sempre preferir trabalhar aos sábados, né? Ele sempre disse que era melhor, né, em um livro que ele escreveu, que o sábado era o melhor dia da semana para se trabalhar. Pois é, enquanto presidente da República, continua sendo aí também para ele um dia normal de trabalho, né, galera? Então, vamos aos tarifaços do dia de hoje. Donald Trump resolveu tarifar aí geral também uma lista grande de países, aí foram tarifados o Brasil. Nessa rodada aí, segue o país com a maior taxa, né, tarifa de 50% do Brasil, ainda vai seguir sendo a maior taxa entre os países notificados pelo Trump no dia de hoje, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos ver o que diz aqui o site do G1, né? Desde segunda-feira passada, o republicano iniciou o envio de cartas informando aí, pessoal, quanto cada país pagará se não firmar acordo, cartas ameaçadoras, né? Dizendo que se os países que foram alvos aí, né, dessas cartas não firmar um acordo comercial com os Estados Unidos, vai estar aí sendo tarifado, né? Hoje ele anunciou 30% para a União Europeia e para o México, pessoal. Pois é, sabadão aí de trabalho para Donald Trump. Como eu falei, né, ele sempre disse que trabalhar os sábados era o seu dia preferido. Então, tá aí. A tarifa de 50% anunciada sobre o Brasil na quarta-feira, dia 9 agora de julho, pessoal, ainda é a mais alta entre as novas taxas divulgadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que iniciou, né, a guerra tarifária em abril, né, dia 2 de abril, e na primeira rodada, quem foi mais atingido foi a China. E agora o alvo é o Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Desse segundo, o republicano iniciou envio de cartas informando quanto cada país pagará se não firmar acordo comercial com os Estados Unidos. Nesse sábado, anunciou 30% para a União Europeia e para o México. Né? De forma geral, Trump definiu valores que variam de 20% a 50%, que é o caso do Brasil. A depender do país, com validade a partir do dia 1º de agosto. A gente vai aí aguardar, né, galera? Porque se tratando de Donald Trump, tudo pode acontecer, né, pessoal? Então vamos estar aqui lendo o que diz o G1, né? O anúncio de 50% sobre o Brasil foi recebido com espanto por especialistas que classificaram a decisão político-ideológica. Não seria a primeira vez que os Estados Unidos usam a política tarifária para fins políticos, disse o economista Paul Krugman, vencedor do Prêmio Nobel. Inclusive, ele diz aí que essa atitude do Donald Trump é digna de impeachment, né, pessoal? O próprio Prêmio Nobel, né, de Economia dos Estados Unidos falando aí que Donald Trump deveria sofrer impeachment por causa dessa atitude dele, né, que está acontecendo agora, está totalmente fora de controle, né, o presidente norte-americano. Vamos lá. Entidades da indústria e da agropecuária brasileira manifestaram preocupação com o anúncio e disseram que as taxas ameaçam empregos. A Confederação Nacional de Indústria, por exemplo, afirmou que não há qualquer fato econômico que justifique uma medida deste tamanho. Com certeza não existe. Carta ao Brasil teve teor político e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A carta enviada a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, na qual justifica a elevação da tarifa, Trump citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Além disso, afirmou sem provas que sua decisão foi tomada devido aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Né? O presidente Donald Trump tem essa característica, né, de acusar os países sem prova. Isso ocorreu, como demonstrado recentemente pelo STF do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais. Já falamos sobre isso aqui, né, pessoal? O STF, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, exigiu aí a retirada de muitos perfis que estavam aí na internet divulgando desinformação, fake news e outros tipos de crime, né, galera? Então, foram aí as big techs, né, as redes sociais foram multadas, né, por não retirar de imediato os perfis, né, que o ministro Alexandre de Moraes determinou. Então aí causou a fúria do presidente norte-americano, que acha que os americanos julgam que cada pessoa pode dizer o que quiser nas suas redes sociais, não há
limite, né? E já aqui no caso brasileiro, nós estamos aqui tentando nos organizar para que haja limite, para que haja realmente uma legalização das redes sociais, né? E a gente apoia, né? Tem que ter limite. Então, já os americanos têm uma outra postura, então, por isso aí também seguiu-se aí a raiva do presidente norte-americano diante da postura do STF mediante as Big Techs, a postura das Big Techs com as decisões do Supremo, né? Segundo o documento, a tarifa de 50% será aplicada sobre toda e qualquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Produtos como o aço e o alumínio, por exemplo, já enfrentam tarifas de 50%, o que tem impactado diretamente a siderurgia brasileira. Déficit comercial, ainda como justificativa, Trump declarou que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é injusta. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Com certeza, mas é ao contrário, né? Porque o Brasil, ele importa muito mais do que exporta, né? O Brasil, ele importa produtos americanos muito mais do que exporta produtos lá para os Estados Unidos, né, pessoal? Então, realmente está longe de ser recíproco, mas o prejudicado é o Brasil e não os Estados Unidos, né? E na sua carta, o presidente norte-americano diz assim: por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais, que ao contrário, né? Só que não, né? Insustentáveis contra os Estados Unidos, só que não. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional, disse Trump numa carta ao Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar do argumento, dados do Ministério de Desenvolvimento mostraram o contrário, né, pessoal? O Brasil tem registrado déficits comerciais seguidos com os Estados Unidos desde 2009, ou seja, 16 anos. Isso significa que o Brasil gastou muito mais com importações do que arrecadou com as exportações, como acabamos aqui de conversar com vocês, né, pessoal? Ao longo desse período, as vendas americanas ao Brasil, galera, superava aí as importações na casa dos 90 bilhões de dólares, o equivalente a 493 bilhões na cotação de reais, na cotação atual, né? Considerando os números de junho, agora até junho de 2025, né, pessoal? Bastante complicado, e vamos ver aí a reação da União Europeia e do México ao tarifaço de 30% imposto por Trump no dia de hoje. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe o seu precioso like, que é extremamente importante para nós, o seu comentário, assim você ajuda a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. O seu like, o seu comentário fazem o YouTube aí reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e recomendar para quem não é inscrito no canal. Você que chegou pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Os novos inscritos sejam também muito bem-vindos. Muito obrigada a você que já acredita no nosso trabalho, que se juntou aqui ao canal Justiça em Foco Notícias. Meu muito obrigada, e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais, galera. Pois é, mas vamos voltar aqui a falar sobre a questão do tarifaço de Trump no dia de hoje, né? Preocupante e tratamento injusto. Vamos seguir aqui no site do G1. Líderes se pronunciam sobre tarifas de Trump contra México e União Europeia, né? Foram as mais altas do dia de hoje. Segue ao Brasil aí com 50%, mas no dia de hoje aí o México e a União Europeia com 30%. Vamos lá, pessoal. O presidente norte-americano impôs uma nova taxa de 30% às importações de produtos mexicanos e do bloco europeu. Medida reacende preocupações sobre os efeitos da guerra comercial, né, que parecia ter dado uma trégua aí, mas voltou com força total essa semana. Líderes de diversos países se pronunciaram nesse sábado, hoje, dia 12, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor uma nova tarifa de 30% à União Europeia e ao México. A taxa está prevista para entrar em vigor dia 1º de agosto, né, pessoal? O México. O Ministério da Economia do México, por sua vez, afirmou que recebeu a carta enviada por Trump e a classificou como tratamento injusto a imposição das taxas. Em um comunicado oficial divulgado em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, o governo indicou que o México já está em negociações para chegar a um acordo sobre uma alternativa às tarifas. O grupo de trabalho com os Estados Unidos buscará alternativa antes do dia 1º de agosto para proteger empresas e funcionários de ambos os lados da fronteira, afirmou em nota oficial.
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também reagiu à medida de Donald Trump. Em evento deste sábado, Sheinbaum declarou que a soberania do México não é negociável. Ela acrescentou, porém, que está confiante de que vai haver aí um acordo com os Estados Unidos e será lançado antes que as tarifas entrem em vigor, né? Claudia Sheinbaum aí confiante que vai conseguir contornar a situação lá com os Estados Unidos. Vamos ver. Comissão Europeia e Conselho Europeu. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco está preparado para tomar as medidas necessárias para proteger seus interesses e que vai seguir trabalhando para alcançar um acordo até o dia 1º de agosto. Poucas economias no mundo se comparam ao nível de abertura e de respeito às práticas comerciais justas da União Europeia, acrescentou Ursula von der Leyen. Tomaremos todas as medidas necessárias para proteger os interesses da União Europeia, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais se for preciso. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, afirmou que a União Europeia permanece firme, unida e pronta para proteger seus interesses. Tarifas são impostos. Elas alimentam a inflação, criam incerteza e prejudicam o crescimento econômico. Continuaremos a construir parcerias comerciais fortes em todo o mundo, disse Costa, que preside as cúpulas europeias como chefe do Conselho de Líderes Nacionais. A França. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o país desaprova o anúncio das tarifas por parte dos Estados Unidos, reiterando que a taxação acontece mesmo após semanas de intenso envolvimento da Comissão em negociação com os Estados Unidos com base em uma oferta sólida e de boa-fé. Na unidade europeia, cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender resolutamente os interesses europeus. Isso inclui acelerar a preparação de contramedidas confiáveis, mobilizando todos os instrumentos à sua disposição, incluindo o mecanismo anticoerção, caso nenhum acordo seja alcançado até o dia 1º de agosto, afirmou aí o presidente francês Emmanuel Macron, que ainda destacou que a França apoia totalmente a Comissão Europeia nas negociações que serão intensificadas para chegar a um acordo mutuamente aceitável até o dia 1º de agosto, de modo que reflita o respeito que parceiros comerciais como a União Europeia e os Estados Unidos devem uns aos outros por interesses compartilhados e cadeias de valor integrados. A Itália. O gabinete da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que Roma apoia plenamente os esforços da Comissão Europeia. Ela reiterou que é fundamental manter o foco nas negociações, uma vez que a maior polarização pode fazer com que seja mais difícil chegar a um acordo. A Holanda. Já o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse que a tarifa é preocupante e que não é o caminho a seguir. A Comissão Europeia pode contar com todo o nosso apoio. Como União Europeia, devemos permanecer unidos e firmes na busca por um desfecho com os Estados Unidos que seja mutuamente benéfico, afirmou numa rede social, né, galera? A Suécia. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que a taxação por parte dos Estados Unidos vem mesmo após várias semanas de negociações entre o país e a União Europeia, destacando que o governo da Suécia lamenta a decisão do presidente norte-americano e apoia o desejo da Comissão Europeia de continuar negociando uma solução. A União Europeia está preparada para responder com contramedidas severas se necessário. No entanto, todos perdem em um conflito comercial intensificado, e são os consumidores americanos que pagarão o preço mais alto. A Suécia defende o livre comércio e a cooperação internacional, afirmou em uma publicação numa rede social. A Irlanda. O primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris, disse que a carta é profundamente lamentável. A escala não ajuda. A União Europeia permanece à mesa, unida na busca por uma solução justa. Espanha. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disse que a abertura econômica e o comércio criam prosperidade, enquanto tarifas injustificadas a destroem. É por isso que apoiamos e continuaremos a apoiar a Comissão em suas negociações para chegar a um acordo com os Estados Unidos, antes de 1º de agosto. Os europeus formam o maior bloco comercial do mundo. Usemos essa força para alcançar um acordo justo, afirmou aí o primeiro-ministro espanhol. A Alemanha, a ministra da Economia da Alemanha, Catherine Rich, pediu uma solução pragmática para a crescente guerra comercial. As tarifas atingiram duramente as empresas exportadoras europeias, ao mesmo tempo também teriam um forte impacto na economia e nos consumidores do outro lado do Atlântico, disse. Um resultado pragmático para essas negociações deve ser alcançado rapidamente. Associações, economistas e indústrias se posicionam, né, pessoal? Vamos lá.
A BDI da Alemanha, Associação das Indústrias do país, pediu negociações urgentes para resolver a guerra comercial crescente. O anúncio do presidente Trump é um sinal de alarme para a indústria em ambos os lados do Atlântico, afirmou o membro do Conselho Executivo do BDI, Wolfgang Dänemark, em um comunicado. O BDI apela para o governo alemão, a Comissão Europeia e a administração dos Estados Unidos para que encontrem soluções o mais rápido possível em um diálogo objetivo que evitem uma escalada, completou. Já a Associação Automobilística Alemã alertou sobre os custos crescentes para as montadoras e fornecedores. É lamentável que haja uma ameaça de uma nova escalada do conflito comercial, disse o presidente da associação, Hildegard Müller. Os custos para as nossas empresas já estão na casa dos bilhões e a soma cresce a cada dia, disse ela, observando que os fornecedores também foram significativamente afetados pelos impostos da importação. O economista-chefe do Instituto de Assuntos Internacionais e Europeus, Dan O'Brien, disse que uma tarifa de 30% sobre produtos da União Europeia destinados aos Estados Unidos teria um efeito significativo de destruição comercial. A ameaça de responder a qualquer retaliação tarifária dos Estados Unidos da União Europeia com argumento adicional e equivalente em pontos percentuais na tarifa americana é altamente provocativa. As chances de um conflito econômico mais amplo entre União Europeia e Estados Unidos aumentaram, disse aí, né? O Banco Comercial de Hamburgo, por sua vez, afirmou que o anúncio das tarifas é uma má notícia para a União Europeia e significa um grande fardo para a indústria de exportação, já que os Estados Unidos são o destino de exportação mais importante fora da União Europeia. A União Europeia deve adotar uma linha dura nas negociações, porque os cálculos dos modelos mostram que as tarifas contra a União Europeia têm um efeito negativo mais forte nos Estados Unidos do que na zona do euro, disse o economista-chefe da instituição, Cyrus de la Rubia. Trump está ignorando o fato de que o impacto econômico na forma de inflação mais alta, taxas de juros mais altas e crescimento mais lento provavelmente só serão sentidos após um certo atraso, completou, né? Que ao longo do tempo isso vai acontecer, né, pessoal? A Associação de Atacado, Comércio Exterior e Serviços BGA da Alemanha afirmou que a Europa não deve se intimidar com as táticas de negociação de Trump, mas sim buscar sobriamente uma solução na mesa de negociações em termos de igualdade. Aqueles que usam deliberadamente a economia global como brinquedo para sua própria agenda política acabam prejudicando sua própria economia e sua própria população, afirmou o presidente da associação, Dirk Jandura, né? Pois é, pessoal, esse é o conteúdo de hoje, né? Vamos continuar acompanhando a situação aí, as loucuras de Donald Trump, vamos ver como é que isso tudo vai aí desandar, essa história, né? Que tá, a maionese está desandando, mas vamos aguardar, né? Vamos acompanhar a situação, vamos estar aqui trazendo para vocês qualquer nova informação, a gente traz aqui no canal para vocês, pessoal, fiquem todos com Deus, aguardo vocês às 21 horas, vou contar a história do nosso querido e saudoso Marcelo Yucken, a história dos rappers, aguardo vocês às 21 horas, fiquem todos com Deus, um forte abraço, não se esqueça, pessoal, não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.